Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Todos os domingos a gente vem aqui para mostrar a você experiências de sucesso no mundo empresarial do Rio Grande do Norte, capazes de alavancar a qualidade de vida das pessoas e de melhorar toda uma existência social, mesmo com todas as dificuldades que nós temos aqui, com os entraves burocráticos, com a falta de visão de quem ocupa cargos estratégicos nas áreas públicas, até em órgãos que deveriam ser mais proativos. Apesar de tudo, é possível superar. É possível vencer, enfrentar as dificuldades e vencer. E é possível construir um futuro diferente, com muito mais vigor, com muito mais força, com muito mais participação, com muito mais satisfação pessoal e, sobretudo, com superação às dificuldades financeiras. Nós somos um país que temos inúmeras experiências de sucesso e de superação através do esforço pessoal, do esforço individual, e que você pode ser mais um desses. E é por isso que todos os domingos a gente convida para cá e traz para cá empreendedores norte-riograndenses, empresários norte-riograndenses que construíram um futuro diferente para si, para sua família, para os demais membros daquela comunidade onde ele vive. A gente chama esses empresários para contarem aqui as suas experiências de superação, como eles conseguiram se realizar pessoal e profissionalmente, através das suas iniciativas e do seu esforço. O mais que a gente gosta de caracterizar é que isso é fruto do esforço pessoal. Se você se dedicar, se você tiver um projeto, se você tiver uma ideia e você quiser fazer, você faz e transforma ela em sucesso. Apesar de todos os entraves, apesar da miopia pública que não enxerga a importância das empresas, nós já falamos aqui inúmeras vezes que não há nenhum lugar no mundo em que o desenvolvimento tenha sido uma forma presente de evolução daquela sociedade, mas tem gente que não vê a importância das empresas. O nosso entrevistado de hoje é José Carlos Guanabara, da Vela Incorporadora, que é uma empresa que se instalou lá em São Miguel do Gostoso, com empreendimentos diferenciados, inovadores, e que ele vai contar essa história aqui para a gente hoje e mostrar em que pé está, como ele acha que o mercado evoluiu, como ele acha que construiu o seu próprio futuro e a experiência dele para estimular você. O meu convite é que você fique aqui até o fim, para que você veja que você, que certamente tem todas as condições para conseguir e que se você se dedicar, você vai conseguir. Guanabara, bom dia. Eu vou lhe chamar de Guanabara, que é como eu lhe conheço. Pode chamar, à vontade. Bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, Gêner. Muito feliz em estar aqui. Satisfação é nossa. Como é que começou a Vela Incorporadora? Olha só. Você queria velejar no sucesso, era isso? Não, a gente é do mercado imobiliário há muito tempo, tanto eu como meu sócio. E a gente... Pode citar, viu? Bruno Bessa. E a gente, antes disso, eu andava por Gostoso há uns 14 anos atrás. Sim. Ia lá, conheci, não era nem sombra do que é hoje, nada parecido. Você já botava o olho. Eu comecei a ir lá e comecei a gostar e observar o desenvolvimento daquela região, né? Logo no início e tal. E aí surgiu uma oportunidade que a gente vislumbrou e eu tinha muita vontade de montar uma empresa que fosse dentro dessa área de incorporação, imobiliária e tal. Mas eu queria algo diferente, eu não queria uma incorporadora tradicional. Certo. Eu queria algo de nicho, uma coisa específica, que trabalhasse dentro de um formato diferente. Porque, Gêner, a gente vê muito, isso é uma característica do Brasil, não é? Rio Grande do Norte, a gente vê muito, por exemplo, as pessoas que tocam as incorporadoras são engenheiros. Sim. Na sua maioria, certo? Como médicos, naturalmente, dirigem hospitais. Então, é uma característica muito marcante desse setor nosso. E aí, eu não sou engenheiro e meu sócio também, nós somos de mercado. Então, a gente veio montar uma incorporadora com essa visão de mercado, não com a visão da engenharia. Os engenheiros nós contratamos, fomos no mercado, trouxemos os melhores. E a gente tem essa visão. É uma visão moderna porque o marketing faz uma avaliação ao longo do tempo. No século passado, por exemplo,
A característica das empresas era que elas eram voltadas à produção. Então, as indústrias, lá no começo do século passado, 1920, 30, 40, por lá, elas fabricavam os produtos e colocavam no mercado. Aí se dizia o seguinte, empresas voltadas para a produção. Os produtos eram postos ao mercado. Com o advento da evolução do marketing, as empresas passaram a ser empresas focadas no mercado. Elas pesquisavam o mercado, queriam saber e descobrir o que os consumidores gostariam de comprar e faziam os seus produtos para atender especificamente o desejo dos consumidores. Tradução rápida. A Ford fabricava carros todos pretos. Ford dizia o seguinte, não, eu ponho o carro no mercado e o consumidor compra. E aí a General Motors chegou nos Estados Unidos e fabricou o carro, começou a botar carro colorido. E obrigou a fábrica, a Ford, a fazer carros coloridos. No mercado imobiliário aconteceu a mesma coisa. Antigamente se produzia os apartamentos com os formatos tais, e depois não. Vamos ouvir o consumidor para ver o que é que o consumidor quer, tamanho de apartamento, suas necessidades, etc. Quer dizer, vocês já foram para frente, já foram voltar direto para o mercado. Exatamente. A gente nasceu com essa visão. E a gente também observou que há 15 anos atrás, mais ou menos, começou a aparecer um movimento que foi o Sul e o Sudeste chegando no sul da Bahia. Sim. Trancoso. Então, Trancoso hoje é um negócio enorme, com preços de imóveis impensáveis, né? O cara aluga uma casa por uma temporada por R$1 milhão. Então, você tem uma ideia como o negócio é, né? Um aeroporto, com linha de voo comercial. Então, Trancoso virou um negócio enorme. E esse movimento foi se dando Nordeste acima. Então, você observa que isso acontece em Alagoas, na região de Milagres. A gente chama a região de Milagres, são 3 municípios. Sim. Né? Então, tudo é Milagres, certo. Mas cada município são diferentes. Tem um município de São Miguel dos Milagres, mas tem Japaratinga, tem outros. E isso vem acontecendo, esse movimento vem acontecendo ao longo do Nordeste. Então você tem Carneiros em Pernambuco. Conheço Carneiros, espetacular. Você tem Pipa em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Você tem Jericoacoara, a região do Preá, se desenvolvendo enormemente no Ceará. Então, esse movimento que começou lá atrás, e a gente hoje, por exemplo, na Vela tem clientes no Centro-Oeste, tem clientes, a turma da soja, nós temos clientes no interior de São Paulo. Eles compram aqui como investimento, para fazer casa ou não? Muitos deles compram sem ver, às vezes compram sem conhecer São Miguel. É mesmo? E qual é o objetivo deles? Para segunda residência ou para revender, para fazer... Não, tudo segunda residência. Segunda residência, o agro hoje é um setor pujante, fortíssimo, né? Fortíssimo. E o crescimento do agro se dá, né, ano após ano numa escala muito grande. E eles buscam esses nichos, né, esses lugares assim espetaculares. Eu digo que a Vela, a gente tem um sloganzinho interno que é projetos incríveis em lugares espetaculares. A gente tem uns projetos bem bacanas em lugares bem diferenciados e atrai esse tipo de público. Então a gente viu esse movimento, observou esse movimento e eu sonhava muito em ter uma empresa com esse perfil diferente. Então a gente achou o nicho de a Vela hoje atua no segmento de segunda residência, luxo, praia. Esse é o nosso segmento. A gente não constrói em Natal, a gente não constrói em nenhuma cidade circunvizinha de Natal. O nosso olhar, a nossa pesquisa e os produtos que a gente vem desenvolvendo é para esse segmento de segunda residência de luxo. Se especializou no público top. No público A. E essa turma, ela tem duas vertentes, Gênia. Ele compra para usufruir, para o lazer, para o descanso, para ter sua família, para curtir, para o esporte de vela, que São Miguel é fortíssimo. Ele tem essa... E ele também rentabiliza. Ao longo do ano que ele não está aqui, ele rentabiliza. Vocês oferecem lá facilities? Quer dizer, você tem lá o imóvel, o cara está lá com o imóvel, ele faz a casa, aí vocês administram a casa para eles? A Vela não, mas existem hoje no mercado, inclusive operadores. No mercado local, tem empresas incríveis que faz esse tipo de administração de aluguel por temporada. Sim. E isso é um mercado interessantíssimo e que está crescendo no Brasil numa velocidade estúpida, porque essas pessoas que compraram, primeiro eles compram o terreno, depois eles fazem a casa e essa casa eles rentabilizam ao longo do ano. O cara não vem no carnaval, ou em alguma época do ano eles não vêm, por exemplo, eles rentabilizam isso num preço muito interessante, num valor muito interessante. Isso é muito importante. Você falou sobre esse nicho de mercado de vocês e eu passei a vida inteira defendendo a importância de se trabalhar. E eu botei na minha pauta de conversa, de articulação, de tratamento aqui nos veículos de comunicação, o ócio.
a necessidade do lazer. Você casar sempre de forma inteligente o estudo, o trabalho e o lazer. Em 3 partes que podem ser eventualmente iguais, pode até ser privilegiando o lazer, para que a gente possa estabelecer não apenas a obrigação que a gente tem na vida, mas a diversão. Nós viemos aqui e precisamos nos divertir. O princípio é simples. Nós viemos para cá e precisamos ter diversão. Precisamos nos dar bem, gostar de fazer as coisas, trabalhar, mas se divertir. E aí você pegou esse segmento, você estava falando aí sobre o segmento Praia Luxo, eu digo, puxa, foi em cima da necessidade que a gente tem de ter diversão, Exatamente. sem remorso. Isso. E esse descanso, esse ócio que você fala, ele reflete decisivamente no trabalho. Pois é. Ele traz o cara muito mais forte para o trabalho, mais equilibrado, cabeça boa, Pois focado. Né? Ele relaxa e depois trabalha mais e melhor. Trabalha mais e melhor. É. Né? A saúde dele preservada. É uma boa sacada, né? É uma excelente Já sacada. surgiram uns slogans aí para você, deveria ser criativo, vai puxar a partir daí. Agora, quando é que despertou em você esse sentimento de empreendedor? Eu já vendi maçã na feira, eu já vendi carro, eu já vendi imóvel, eu sempre tive dentro de mim essa inquietude de buscar, de fazer as coisas por mim mesmo. De se virar. De me virar. Eu nunca esperei demais as coisas caírem no colo, nem atrás de emprego, não era isso para mim. Tem um ditado que diz que quem espera alcança. Quem espera cansa, né? Quem espera cansa. Ou seja, tem que ir atrás. Se você quer, tem que ir atrás. Eu concordo com você. Me conta aí como era vender maçã na feira. Rapaz, Isso você tinha quantos anos? Era um boy? Não, eu estudei no Marista e eu sempre dizia ao meu pai que eu queria trabalhar. Eu quero trabalhar e tal. E aí, quando foi... Eu acho que eu fazia o pré no Marista, ou logo no ano seguinte. Então, já eu estudei era. economia e eu acho que no ano seguinte, eu, junto com um amigo, eu disse, rapaz, eu conhecia uma pessoa na Ceasa que vendia maçã, que tudo. Aí eu fui lá nele e disse, eu tenho uma picape, você me arruma as maçãs? Ele disse, eu arrumo. Aí eu vendia na feira de Parnamirim. Eu encostava Pegava aqui Natal na Ceasa. Na Ceasa e vendia Parnamirim de madrugada, é isso? No sábado, mais ou menos meio-dia, eu pegava, enchia de caixa, até em cima, amarrava. Uma Fiatzinha Fiorino preta que eu tinha, enchia de caixa até em cima. E quando dava 3 da manhã, ia para casa com ela. Mas no domingo. Ia com o carro, saía de meio-dia da Ceasa, ia para casa, a Ceasa já fechando, que ela fecha meio-dia, 1h. Parava o carro na garagem com as maçãs. Às vezes que eu ia sair no carro de noite, eu tirava as maçãs que estavam na sala do meu pai e ia para a rua para os amigos, enfim. Depois voltava, arrumava o carro de novo. 3 da manhã, passava na casa desse meu amigo que já estava pronto e a gente ia para... Para vender as maçãs. 11 horas eu não tinha uma maçã mais. Pô, 11 horas da manhã. Aí eu vinha com ele, a gente parava em algum canto, comia, bebia um negócio e tal, deixava ele em casa, dava um dinheiro dele, ficava com o meu. E... Quer dizer, começou a partir daí. Na segunda-feira eu ia lá no cara da maçã e pagava as maçãs dele. E acertava da outra semana. Acertava as maçãs que eu levei. Sim. Ele me dava a maçã e eu acertava a maçã. Perfeito, era consignado. Era. E esse cara, talvez você conheça. Quem é? É Paulo, dono do Guinza. Paulo Macedo, conheço demais. Um abraço para Paulo Macedo aí, meu amigo. Para Paulo. Grande figura. Pronto, Paulo foi um cara que me ajudou. Ele é um cara bacana. Bacana, gosto dele. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o Mundo dos Negócios, conversando aqui hoje com o José Carlos Guanabara. Bem interessante, preste atenção, fique ligado, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu estou conversando hoje com José Carlos Guanabara, da Vela Incorporadora, que está fazendo uma explanação sobre a sua evolução como empreendedor. No bloco passado eu falei dele, falamos sobre ele vendendo maçã na feira em Parnamirim. Vamos pegar o outro viés agora e dizer, você falou também que vendeu carro. Como é que foi essa sua passagem pelo mercado automotivo? Era uma coisa bem incipiente, eu gostava e eu comprei um carro, vendi, comprei 2, fui ali, nada muito estruturado nem nada não, mas era algo que me deixava uma renda e que era um mercado que eu gostava e enfim, passei uma temporada comprando e vendendo. Depois eu fui para São Paulo, morei em São Paulo um tempo. Foi fazer o que lá? Eu fui estudar. Eu morei em São Paulo 4 anos, estudei economia mas sempre lá, eu tinha uns primos, também eram empreendedores, eu vivia no meio deles e tal. Meu tio publicitário, Beringueiros, era um... Conhecido demais, né? E eu fiquei junto lá um tempo e vim para cá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Analisando
todos os negócios, as áreas do empreendedorismo, a gente pode dizer que empreender é vender? Porque você mexe para um lado e mexe para o outro, você tem ação de venda, você tem ação de troca, você tem negócio, você oferta e você adquire, e você faz jogo nessa transação. Empreender é isso. Mas empreender também, antes disso, é a coisa do sonho, é do cara inquieto, é desse material que é feito esse povo que move o mundo, que se lança, que se arrisca, que perde, que ganha. Essa alma corajosa. Você tem que ter muita coragem. Porque quem empreende aqui, do tamanho que ela for, qualquer pessoa, tem que ter uma disposição muito grande, né, Guanabara, para enfrentar os desafios. Os desafios, às vezes a inveja, às vezes aquela pessoa que ocupa um cargo-chave que bota o não e que cria dificuldade e que não deixa a empresa evoluir, não deixa a empresa funcionar, é uma coisa impressionante isso, né? A gente precisa demais, Gênero, de uma mudança de cultura, onde a gente enxerga essas pessoas, desde da pessoa que tem ali a banquinha de vender bala. Esse cara aí, esse cara hoje, ele pode ser um gigante amanhã. Ele pode gerar milhares de empregos, ele pode trazer divisa para o país, ele pode pagar muito imposto, ele pode desenvolver uma sociedade. Então, quando eu olho esse cara, o cara que junta latinha para vender, esse cara aí, se ele tiver um ambiente econômico favorável ao redor dele, ninguém segura esse país, não. É verdade. Ninguém segura o Brasil se a gente tiver essa visão de que são essas pessoas que se arriscam, que se lançam na rua, que inovam, que inventam, que criam. Essa gente é que faz a roda desse mundo girar. Eu estava vendo, a Nike surgiu em 1964, o cara vendendo tênis na mala de um carro. Sim. Hoje a Nike fatura $8.000 a cada 5 segundos. Tenho nem ideia de quanto é o volume total. É um monstro, quer dizer, porque ele achou um ambiente econômico favorável para que prosperasse. Então, eu acho que o sonho de todo empresário, de todo empreendedor, de qualquer tamanho, do dono da banca de revista, do dono do cara que vende bala na frente de um evento, até um gigante como uma montadora de automóveis e tal, o sonho desse pessoal é ter o ambiente menos hostil. Um ambiente favorável. Favorável, para que ele se desenvolva. Quando a gente tinha uma inflação muito alta no Brasil, eu conversava muito com alguns políticos, com economistas, e Geraldo Mello, o ex-governador Geraldo Mello, que era um cara de uma mente privilegiada, Geraldo me dizia, Geraldo era muito bom em economia, ele dizia o seguinte: não se engane, no dia que a gente acabar com a inflação, o Brasil vai explodir, vai crescer assustadoramente. Ele dizia sempre isso. E aí depois o Brasil realmente cresceu quando acabou a inflação, e aí depois uma vez eu perguntei a ele, essas práticas de retardamento de licença, de dificuldade contra as empresas, de não sei o que, ele disse, é o novo freio da economia brasileira. Ele considerava que a inflação era um freio e depois considerou que esse novo freio era a burocracia. A burocracia está instalada até hoje. Há uma má vontade da burocracia gigantesca com as empresas, com os empreendedores, com os negócios, sejam eles de que sorte forem. A gente olha para essas pessoas, esses burocratas de plantão, e vê que falta a eles a visão de sociedade como um todo, né? Eles cuidam da partezinha dele e o resto que se vira, não tem nenhum compromisso com a sociedade, embora o discurso deles seja esse. Não, eu estou protegendo a sociedade. Quando é que nós vamos superar isso? Nós não vamos ver, né? A nossa geração não vai ver isso, né? Não, a nossa geração não vai ver, infelizmente. Isso Nelson Rodrigues dizia que subdesenvolvimento não é obra de uma década. Então, a gente como país, como nação, a gente se esforça para não crescer, a gente não precisaria de muito, Gênero. Eu bato demais nessa tecla. A gente não precisa, como sociedade, a gente não precisa de muito para fazer a sociedade enricar. O problema, isso é a minha visão, o nosso problema não é desigualdade, o nosso problema é pobreza. Se você for para esses países onde a dificuldade é extrema de desenvolvimento, ditaduras e tudo, você vê que eles são, vamos dizer assim, iguais na miséria. Na miséria. Então, a desigualdade não é um problema. O problema é a gente tirar essa pobreza e fazer ela prosperar. A gente tem que trazer para a prosperidade
essas milhões de pessoas que hoje vivem de forma precária. E somente a gente não consegue enxergar por outro lado, não é uma ajuda governamental que vai redimir essas pessoas, é o despertar da própria sociedade. Da própria sociedade. Ela é quem dá jeito nela mesma. Guanabara, eu queria focar mais na área dos empreendimentos, como surgiu a Vela e como vocês formataram esses novos empreendimentos e como é que eles estão hoje. Você tem que ser breve porque o tempo está voando. Tá bom, vamos lá. A gente, como eu disse a você, há 14 anos eu cheguei para o Gostoso, identifiquei umas situações e há 8 anos atrás surgiu uma oportunidade lá. E eu chamei esse meu sócio e digo, ó, ele não conhecia o mercado de lá, eu digo, ó, tem um mercado assim, assim, assado, topa aí comigo? Eles topam. E a gente arregaçou as mangas, projetamos, fizemos todo o processo de licenciamento e tal, e nesse meio tempo a gente dobrou a aposta. Compramos outras áreas, nos posicionamos melhor em outras situações, a gente acreditou no mercado, e aí em novembro de 21 a gente lançou com enorme sucesso o Vela Santo Cristo. Santo Cristo porque é a praia de Santo Cristo. É a praia de Santo Cristo, que é belíssima ali. Vizinha a Cauliceado, que é o tricampeão mundial, né? Na ponta lá... Tricampeão mundial de... Windsurf. Ele é nosso vizinho lá de cerca. Sim. Então, surgiu o Vela Santo Cristo. Qual é a ideia da gente? A gente levar o nome Vela. A gente, os empreendimentos, a gente tem Vela, Lagoa do Sal, Vela, Santo Cristo. Certo. Os outros serão Vela... Quer dizer, você pegou a principal característica da natureza lá, que é um vento forte que gera, claro, os esportes a vela. E a vela é o motor do barco, é tudo, né? Quem leva o barco para frente, né? O vento sem vela passa pelo barco, então a vela é quem dá o movimento, a direção, enfim. E aí a gente formatou uma empresa moderna, a gente tem uma arquitetura interna, tem uma equipe de arquitetos interna, e a gente fez isso. No início a gente buscava os arquitetos fora, mas aí a gente fez uma equipe nossa lá. Não que a gente não busque arquitetura fora, o novo projeto agora é de um arquiteto fora, sim, mas a gente tem um time lá de arquitetos. Então a gente criou uma empresa que é o seguinte, ela tem uma cara de startup, ela é uma empresa moderna, rápida. Se você for acompanhar a nossa comunicação nas redes sociais, ela é diária. Então, todo dia tem coisa da Vela, todo dia tem... imagem, foto da obra, foto dos nossos produtos, todos os dias você tem notícia da Vela. A gente criou uma empresa que é toda aberta, se você for lá no nosso escritório, você vê como o formato é diferente. E a gente deu velocidade. Hoje o tamanho de uma empresa não conta tanto, conta o quanto ela é rápida. O quanto ela a entrega que ela faz. Isso, a resposta que ela dá para os movimentos de mercado. Aí vocês lançaram o Santo Cristo, comercializou todo. Tudo. E aí o segundo empreendimento? A gente lançou no ano passado, em 23, a gente lançou o Vela Lagoa do Sal, sim, que é um distrito de touros, indo para São Miguel. Do lado direito ali. Né? Isso, é um distrito de touros, um distrito chamado Lagoa do Sal. Sim. E a gente lançou o Vela Lagoa do Sal, que é em cima de uma falésia, lindo, é um prime, só são 44 lotes. E curioso que a gente só vendeu um lote para Natal. E os outros foram para onde? Brasil ou exterior? Brasil. Brasil. Cliente dos europeus estão comprando ainda? A gente tem um pouco de europeu no Santo Cristo, não é muito não. Não voltaram como já foi um dia, não. Não representa 5%. Certo. Mas o Lagoa do Sal, sim. E o que é que vem agora pela frente? Rapaz, tem um no forno que eu não posso falar ainda não, mas eu prometo que eu vou dizer a você. Diga baixinho aqui, ninguém escuta não. Eu prometo que eu vou dizer, sai esse ano. Qual é o local? Aí a gente... Diga só o local então. Não, é em praia também. Aí a gente... Mas é em São Miguel? Aí a gente tem um outro, que esse ele está atrás, aí é litoral norte. Tá. Que é também uma coisa muito especial. A gente está cuidando dele com muito carinho. Ele também é pequeno, ele é um conceito pequeno. Porque assim, Gênia, surgiu um novo consumidor. Sim. Nos últimos tempos, e a pandemia acelerou isso, surgiu um cara que ele quer viver. Isso que eu falei aqui há pouco. Exatamente. Né? Isso é um novo consumidor com outra face. Então, o cara que tinha 3 Ferrari na garagem, que trabalhava 18 horas por dia, mal via os filhos e tal, esse cara,
ele está mudando o pensamento dele para dizer, ei, cara, eu preciso aproveitar a vida. Preciso aproveitar a vida, eu preciso viver, eu preciso olhar para quem está do meu lado. E também, esse novo consumidor, ele tem olhares diferentes sobre a vida dele e sobre o mundo. Eu vou dar um exemplo a você interessante de um cliente que é lá do Vela Santo Cristo. Esse cara é de São Paulo, capital, ele trabalha numa multinacional e ele contou para nós o seguinte, ele disse, eu tenho uma casa em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Conheço Ubatuba. Ele disse, eu tenho uma casa em Ubatuba e no feriadão eu levo 12 horas, no mínimo, para chegar em Ubatuba, de São Paulo para Ubatuba. 12 horas. Eu vou pegar um congestionamento na serra gigantesco. Serra da Arara. E eu tenho que sair de madrugada. Eu saio de madrugada, vou chegar lá às 10 da manhã, sei lá. É íngreme demais, é ruim demais. É um inferno. Então, aí ele disse, eu fiz a seguinte conta. Eu estou na minha casa, gasto 1 hora para ir para Guarulhos, pego um avião, gasto 3 horas, e mais 40 minutos eu estou em São Miguel. Então, eu cortei meu trajeto lá da metade. 4 horas e 40, 5 horas ele está em São Miguel. 5 horas eu estou em São Miguel, passo 7 dias lá, aí lá eu como bem, eu velejo, eu me hospedo legal, eu vejo outra cultura, converso com outras pessoas. Esquece o relógio. Esqueço o relógio, eu vivo outra atmosfera, meus filhos brincam na areia e tal. Aí eu disse, esse cara, por isso que ele fez essa conta e veio comprar com a gente. Isso é um argumento de venda muito forte. Tem uma outra curiosidade que é assim, cidades, que isso aí é a gente pesquisando, cidades que têm vida própria. Sim. Pipa tem vida própria, São Miguel do Gostoso tem vida própria. O que é que significa isso? Que elas funcionam o ano inteiro. Perfeito. Se numa terça-feira de abril você chegar em São Miguel, você se hospeda, você veleja, você almoça, você janta, você passeia, a cidade funciona. A cidade está aberta. Está aberta. Eu vou usar o nosso litoral aqui, que tem praias lindíssimas. Búzios é linda, Pirangi, Tabatinga, Jacumã, Muriú, Porto Mirim. A gente tem praias, o litoral mas essas praias que eu disse agora, elas fecham, né? Elas fecham, elas só funcionam no verão. Parece que passa a porta, a chave na porta. Então passou o carnaval, alguém fecha. Pronto, Boa observação. E essas praias que têm vida própria são as praias do nosso radar. Sim. Aí você vai... Milagres é assim, Trancoso é assim, né? Uma boa dica essa daí. Então, cidades que têm vida própria são interessantes para negócio. Guanabara, o papo tá bom. Eu tenho certeza que a gente caminharia muito mais tempo aí, mas eu preciso concluir o programa. Eu queria só uma frase sua para a gente concluir, uma frase dirigida aqui a quem está na nossa audiência, dentro desse perfil de que pode construir o futuro dela diferente. Sonhe intensamente e mergulhe no seu sonho com todas as forças que você tem. Você vai sair do outro lado. É isso aí. Eu assino embaixo. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Agradeço muito a participação aqui conosco, muito inteligente, muito informativa, muito legal, de José Carlos Guanabara. Muitíssimo grato pela sua participação. Estou esperando lá na vela. Eu vou. Nós voltamos no próximo domingo. A você uma excelente semana e até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.